Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa quarta aula deste segundo módulo que tem tratado sobre o artigo e o 10º módulo que tem falado ainda de uma forma mais ampla aí sobre o grego intermediário, partir seguindo aí o esboço do que é de principal nos termos, na verdade, nas classes gramaticais da exposição de Daniel Wallace, né, a sua exposição gramatical do grego do Novo Testamento, né? E isso é bem interessante porque ele trabalha de uma forma bem sintática, mas também bem exegética também, né? Os seus textos são muito bem trabalhados, os textos que ele apresenta e as argumentações pelas quais ele apresenta, e de qualquer forma esse é um livro que se torna um referencial para qualquer um que quer começar o seu estudo mais avançado no grego do Novo Testamento. Certamente também ele não pode ser considerado como uma obra final, no sentido de que depois dele nunca mais haveria outro, obviamente que não, mas certamente é um marco sintático, gramatical nos estudos neotestamentários, e como eu já falei, né, especialmente para aqueles que querem avançar um pouco mais no estudo exegético, precisam ter essa compreensão mínima de um grego intermediário, e eu creio que o Daniel Wallace nos faz isso muito bem. Obviamente que não podemos ser exaustivos e tratar cada categoria gramatical que ele apresenta, mas pelo menos aquelas que ele marca, né, com uma seta, justamente mostrando que são porções em que são classes gramaticais mais recorrentes dentro do Novo Testamento, e obviamente isso nos interessa, já que a gente quer ler o Novo Testamento, trabalhar com um texto, que é algo que a gente tem sempre chamado a atenção aqui, mais com o texto do que propriamente com a gramática em si. A gente quer traduzir, a gente quer entender, quer saber como funciona, porque isso é mais importante do que simplesmente entender ou saber citar uma classe gramatical. Isso faz parte do aprendizado, mas não é nem de longe o principal em tudo isso, ok? Muito bem. Tendo falado sobre exatamente isso que falamos, já estamos sempre colocando aqui no início a que estamos nos referindo, para que você não se perca. Nós estamos falando do artigo com substantivos, exatamente essa categoria mais ampla, e dentro disso o artigo individualizante, certo? E esse artigo individualizante, nós estamos tratando especificamente sobre os artigos de simples identificação, que é o assunto da nossa aula de hoje, certo? Os artigos em simples identificação, lembrando que já apresentamos as categorias gramaticais algumas aulas atrás, a sua definição, a sua amplificação semântica, né? E estamos agora na parte em que nós apresentamos ilustrações mostrando como funciona essa categoria gramatical, ok? Muito bem. Tendo tocado nesse ponto aí, vamos então para o nosso próximo slide aqui. Então, voltando, né? Estamos aqui com a ilustração, lembrando o artigo individualizante, simples identificação e ilustrações, só para que você se situe aí dentro dos usos regulares do artigo. O texto aqui a ser tratado é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, como você percebe aí, certo? 1 Coríntios 5, versículo 9. Então, o que esse texto nos traz? Ele nos apresenta aqui Paulo falando para os coríntios, né? Justamente uma questão sobre a sua carta, aquela carta que ele escreveu, ou as cartas que ele escreveu, e a gente vai ver como o artigo é interessante sobre isso, né? Como ele lança luz sobre essa questão aí. Έγραψα χυμήν εν τε επιστολέ με dinanamistai por nós, que é 1 Coríntios 5,9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E aí eu vou explicar melhor o que é a carta aqui, tá? Muito bem. Έγραψα é uma formatação aqui do verbo escrevi, né? Justamente grafo e έγραψα aí nessa formatação. Hymin, você percebe, é o para vós, então eu escrevi
para vós ou para vocês, enfim, é a segunda pessoa do plural no dativo. Então, escrevi para vós ou vos escrevi, também pode ser traduzido assim. En epistolei é justamente em, certo? E aqui o já, né, foi colocado aqui como para completar a argumentação, mas não está bem assim, não tem uma palavra específica aí com a ideia de já no grego. E aí, en epistolei, en você conhece, em toma o dativo, então epistolei. Você conhece essa palavra epistolei, certamente você vai se lembrar de epístola. Então, já vos escrevi em epístola, certo? Então, ou em carta, né? Como Paulo colocou aqui. O tei é justamente o assunto que eu vou já tratar quando a gente for tocar nesse ponto aqui, certo? Então, vamos deixar em suspenso aí essa explicação. E aí ele traz mei, que é não, né? Que não. Então, já vos escrevi na carta que não. E aí nós temos aqui sinana mignisthai, que é a ideia, você lembra de syn, você lembra de com, né? De associação, essa é a ideia que está sendo trazida. Então, que não vos associeis, ou vos associasseis, enfim, o feito aqui já nos traz essa ideia de voz passiva, né? Então que vocês não se deixem associar, é uma ideia aí que está sendo colocada. E aí, pornós, você lembra da palavra porneia, né? Que é justamente a ideia de impureza sexual de qualquer ordem, não somente daquilo que nos faz lembrar, né, de prostituição, geralmente ela é assim traduzida, mas também aqui, por exemplo, foi traduzido como a ideia de impureza, no caso aqui especificamente já está sendo, inclusive, vamos dizer assim, né, um adjetivo, essa palavra que eu estava procurando, né, ou um substantivo aí que caracteriza as pessoas que tem uma vida, né, uma vida caracterizada pela porneia, certo? Essa é a palavra no grego, e aí pornoi é justamente o que nós temos aqui. Ela é justamente a ideia de impuro, né, uma pessoa impura, uma pessoa imoral, certo? Essa palavra aqui é a ideia de impureza. E é a ideia de impuro. Então, é o substantivo que traz essa ideia aí de impureza, ok? Muito bem, então, é interessante, ele usa aqui o dativo de associação, nós temos esse dativo, né? A gente estudou ele. Então, não vos associeis com os impuros. Nós não temos aí o syn. O syn está aqui na ideia do verbo, né? Justamente a ideia de associação, mas também no dativo aqui presente, pornós. Então, não vos associeis com, esse com estou colocando, né? Vem por conta do dativo, já que o os está no dativo, certo? E com os impuros, exatamente os imorais, com as pessoas que cometem impureza sexual. Interessante ele colocar isso, certo? Vai numa amplitude maior, que a gente pode imaginar o que significa se associar com os impuros. Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos que vai contra a pureza de Deus, né? A pureza de Deus que Deus instituiu para a vida sexual dentro do casamento se torna impureza sexual, e todos aqueles que cometem esse tipo de impureza sexual por Deus são considerados impuros, ok? Então, Paulo está dizendo, ó, eu já escrevi para vocês que vocês não se associassem, que vocês não tomassem uma associação, né, com os impuros, com as pessoas que não temem a Deus e também vivem uma vida sem os padrões do Senhor, né, para a sua vida sexual. Muito bem.
Falei sobre a tradução e agora a gente tem aqui o nosso artigo de simples identificação, né? Exatamente aqui a ideia do TEI, certo? O TEI aqui foi traduzido, aliás, nem foi traduzido, né? Porque nós não temos um A aqui, né? Com essa ideia, mas ele também nos identifica, certo? Porque ele diz, já em carta vos escrevi, essa carta é como se ele estivesse apontando, ó, vocês têm uma carta aí. Na verdade, eu escrevi uma carta antes e é sobre ela que eu estou me referindo agora. Eu vos escrevi na carta, certo? Ou vos escrevi em carta, mas essa ideia de carta, ela nos remete para um outro lugar. Ela identifica, na verdade, ela aponta para uma outra carta. Não essa carta que Paulo está escrevendo, de 1 Coríntios, mas ele está escrevendo em 1 Coríntios, está dizendo, olha, eu já escrevi para vocês numa carta anterior isso, quando ele diz já em a carta, né, colocando dessa forma, já que temos um artigo aqui. Então, se você não sabe, Paulo escreveu uma carta para os Coríntios, né, e ele escreveu essa primeira carta, depois ele escreveu uma segunda carta. Aí nessa segunda carta, é a carta inspirada, né, de 1 Coríntios, desculpe. Foi a primeira carta inspirada aos Coríntios, mas para os Coríntios foi a segunda carta, na verdade, não inspirada, não que a primeira tenha sido inspirada, mas em termos de carta, só colocando assim, Paulo escreveu uma carta, depois ele escreveu uma segunda carta. Essa segunda carta que ele escreveu foi chamada de, por ser uma epístola inspirada, né? Então ela foi chamada de 1 aos Coríntios. Acontece que Paulo também escreveu uma terceira carta e uma quarta carta. E na quarta carta, Paulo também fala de uma outra carta que não é a primeira e não é a segunda. Então, o que se imagina é que Paulo também escreveu uma terceira carta aos Coríntios, mas que não foi também inspirada, né? Não faz parte do cânon. Mas a sua quarta carta foi chamada de 2 aos Coríntios. Ok? Para deixar claro o que Paulo está colocando aí, já expliquei isso em uma outra aula também. Então, ele diz, eu vos escrevi na carta, ele está apontando, ele está usando aquele papel que eu já tenho colocado também, né, de apontar. Então, ele não só está apontando aqui para essa carta, mas ele está apontando aqui, ó, para essa carta. Porque ele está identificando, certo? A ideia é que ele está identificando o que ele está colocando aí. Como assim ele está identificando? Ele está dizendo para a gente, olha, aliás, para os Coríntios, né? Existem duas cartas, pelo menos até o momento, né? Neste momento que ele está escrevendo 1 Coríntios. Existe esta que eu estou escrevendo e existe a outra que eu já escrevi. Pois é, nesta outra que eu já escrevi, eu já falei para vocês não se associarem com os impuros. Eu já falei isso para vocês nesta outra carta. E qual é o artifício, vamos dizer assim, gramatical que ele utiliza para fazer esse apontamento? Ele utiliza exatamente um artigo, certo? Por isso nós chamamos esse artigo de simples identificação. Por que simples identificação? Porque ele está identificando entre uma carta e outra. Basicamente é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo aonde, do que ele está falando entre uma carta e outra. Ele está identificando, apontando, fazendo esse papel aí. Ok? Muito bem. Então, tendo explicado isso aí, a gente pode até mesmo resumir isso, né? Eu coloquei isso em um outro slide resumindo essa explicação, justamente dizendo que Paulo havia escrito previamente aos Coríntios, ou seja, ele tinha escrito, uma outra carta aos Coríntios, e está aqui lembrando dessa carta, né? Então ele está lembrando a eles, ó, já escrevi numa carta anterior, estou aqui lembrando a vocês dessa outra carta.
Então, Daniel Olson vai dizer: simples identificação é um rótulo aceitável para esse artigo, embora outras possibilidades também se apresentem, certo? Está identificando entre uma coisa e outra, enfim. De uma forma geral, a gente vai ver também que esse artigo é anafórico, ou seja, ele se refere referindo-se a essa carta, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Anafórico é quando um artigo ele aponta para o que foi dito antes, mas não foi falado antes desta carta, mas estava na mente dos coríntios, certo? Os coríntios conheciam essa outra carta. Então, quando Paulo fala escrevi na carta, certo? Escrevi na carta. Na carta, eles sabem, é uma carta que já foi falada anteriormente, não nesse corpo aqui de 1 Coríntios, mas na história desses, vamos dizer assim, na história de vida de Paulo e dos coríntios. Existe uma referência a isso, e quando Paulo fala a carta, as pessoas se referem de volta ao que foi dito anteriormente. Então, exatamente por isso, essa epístola, aliás, esse artigo, né, esse T aqui, ele pode ser considerado também anafórico, já que ele se remonta de volta a uma carta que foi lida, aliás, que foi escrita e lida, né, pelos coríntios anteriormente ao texto de 1 Coríntios. Muito bem. Ele também poderia, de uma forma mais livre, ser tomado como possessivo, certo? Como assim? A ideia seria de minha carta, certo? Ou seja, a ideia seria não só que a minha carta, essa carta própria, né, que eu tenho e tal, mas no sentido de que de origem, não como dizendo essa carta veio de mim, aquela carta que foi originada sob a minha pena, enfim. Da mesma forma, a carta poderia ser tratada como de renome também, que é um outro tipo de artigo, ou até monádica, como assim? Assumindo que essa fosse a única carta que os coríntios haviam recebido de Paulo até aquele momento. O artigo de renome é aquele artigo que, quando você utiliza a carta, todo mundo se remete exatamente àquilo que você está se referindo. Só existe dentro desse corpo semântico aí dessas pessoas uma coisa que pode ser chamada de a carta, que seria exatamente essa carta que Paulo enviou anteriormente. Então ela é bem reconhecida, ela tem um renome, essa carta, e por isso que o artigo ele indica esse renome nesse tipo de construção, certo? Então, quando ele fala te epistolei, também tem a possibilidade de ser um artigo não só anafórico, não só de simples identificação, não só possessivo, na ideia de a carta que veio de mim, mas também de renome ou até monádico, ou seja, só de um tipo. Só essa carta pode ser chamada de carta dentro dessa nossa comunicação que foi apresentada aí, ok? Você está vendo que o artigo ele pode receber, então, várias categorias, né, dependendo de como nós o estudamos. Por isso mesmo, a gente precisa ter algum cuidado para não também fazer tudo do jeito que a gente quer, né? Apresentar todas as possibilidades também não funciona exatamente dessa forma, tá bom? Muito bem. Vamos aí para um outro texto de João, capítulo 13, versículo 5. Vamos lá, João capítulo 13, versículo 5. Então, Eita balei hidor eiston niptera kai erxato nipten tus podas ton matheton kai ekmasen to lentio ho en diezos menos, que é depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então vamos lá. Eita, é a ideia aqui de depois, balei, que é deixou ou lançou, mas não só lançar de jogar assim, né? Mas ele colocou ali, né? Foi traduzido pela atualizada como deitou. Hidor, que é água, você lembra de hidrogênio, né? Hidro.
tem a ver com água, certo? Então, hidor, essa é a ideia aqui. Eiston niptera, que é na bacia, cai, e exato, que é começou ou passou a fazer, né? No caso, nipten, que é passou a lavar, tus podas, os pés, ton matheton, os pés dos discípulos, ou os pés aos discípulos, cai, e ekmasen, a enxergá-los, né? Enfim, to lentio, enxugar-lhes, to lentio com a dativo de instrumento aí, né? Com a toalha, ro en dietzomenos, com que estava cingido. Então, vamos aqui entender o que está sendo colocado, né? Jesus sentou ali com os discípulos, passou a lavar os pés deles, e tudo isso, essa história a gente conhece bem. Interessante, porque aqui a gente tem dois artigos, né? Deitou água na bacia e passou a lavar e aqui ton niptera, os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes, ou seja, kai es ekmasen to lentio, certo? To lentio. E aqui a gente tem um artigo, to, que é justamente o artigo que está se referindo aqui, esse a, com a toalha, porque ele falou deitou água na bacia, ok, mas aí ele diz enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Provavelmente haveria outras toalhas, mas ele está falando de uma em específico, né? Ou seja, em outras palavras, ele está usando o artigo aqui to para apontar para que toalha, melhor dizendo, né? Para que toalha está sendo ali utilizada por Jesus. Então, é interessante isso exatamente porque poderia se haver outras toalhas, mas naquele momento ele está falando daquela toalha. Professor, mas isso é muito simples, né? É claro que seria essa toalha aí, não preciso saber que é um artigo de simples identificação para entender que ele está falando de uma toalha que estava ali. Ok, eu entendo que não é necessariamente algo assim muito profundo demais, mas a gente está usando algumas ilustrações aqui. Algumas delas vão ser mais, aliás, em algumas delas nós vamos notar uma grande diferença, né, por conta do artigo e tal, e de como aquela tradução faz melhor sentido para aquele contexto. Já em outras é somente para que a gente veja a construção em prática, certo? Por isso que a gente faz questão de traduzir cada versículo, para que não se torne somente assim um olhar puramente gramatical, né? A gente, mesmo que esse seja um exemplo, talvez vamos dizer assim, mais trivial, que não é trivial, né? Um artigo está na palavra de Deus, então ele é importante para nós. Mas talvez exegeticamente não tem todo aquele peso, essa diferença que a gente poderia notar de uma outra forma, mas é uma forma de a gente ver a construção gramatical funcionando, o que já traz para a gente uma certa habilidade, uma certa agilidade no tratar dessas questões, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima aula vamos tratar de outras ilustrações que apresentam essas questões aí do artigo e de como ele vai funcionar ali dentro das nossas construções, especialmente de simples identificação e obviamente nas outras categorias em que eles podem se encaixar, tá bom? Então é isso, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.